Olá, gente. Então, hoje a gente vai complementar, né, o nosso estudo em relação à conquista e o processo de ocupação. E hoje a gente vai estar restrito a esse processo de ocupação da região Nordeste, né? Então, os índios e a economia pré-colonial. O Nordeste, assim como o restante do Brasil, foi ocupado desde a pré-história pelos peloíndios, habitantes ancestrais dos índios que estavam nesta região séculos antes da colonização europeia. Ou seja, eles já habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram aqui, né? Na época do descobrimento, alguns historiadores acreditam que existia cerca de 5 milhões de indígenas no território, que foi posteriormente chamado de Brasil. Então, é uma quantidade bem, né, relevante de índios. No início da colonização, algumas nações indígenas ajudaram os europeus na extração de pau-brasil em troca de especiarias. Era o escambo, né, o tipo de trocas comerciais da época. No entanto, o que prevaleceu no período foi a exploração e a eliminação dos índios, devido às constantes batalhas contra os senhores de engenhos e exploradores. Então, essas batalhas, né, existem desde esse processo de colonização e até hoje a gente se depara aí com lutas de indígenas por território, por espaço dentro do território que eles foram os primeiros habitantes, né? Então, a região Nordeste foi o palco privilegiado do descobrimento. Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta de 1500, sob a comanda de Pedro Alves Cabral, na atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia, no sul da Bahia, então, né? Foi no litoral nordestino que se deu início à primeira atividade econômica do país, a extração do pau-brasil. Países como a França, que não concordava com o Tratado de Tordesilhas, realizavam constantes ataques ao litoral com o objetivo de roubar aquela madeira tão apreciada na Europa. Então, a principal extração, né, do Brasil foi o pau-brasil, a primeira, na verdade. Então, a administração da colônia, ocupação europeia e desenvolvimento da atividade canavieira. A cidade de Salvador foi a primeira grande sede do governo geral no Brasil, pois estava estrategicamente localizada em um ponto médio do litoral. O governo geral foi uma tentativa de centralização do poder para auxiliar as capitanias que estavam passando por um momento de crise. Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Planta da cidade de Salvador, sede do governo geral, cerca de 1605, e temos aí um mapazinho, né? Com essa planta da cidade, em 1605. E grandes personagens do processo de ocupação europeia do Nordeste, Duarte Coelho e Maurício de Nassau. O período colonial, Pernambuco tornou-se um grande produtor de cana-de-açúcar e durante muitos anos foi responsável por mais da metade das exportações brasileiras. Essa riqueza atraiu novos colonos europeus que construíram, na época das capitanias hereditárias, um dos mais ricos patrimônios arquitetônicos da América colonial. A riqueza de Pernambuco foi alvo de interesse de outras nações. No século XVII, os holandeses se estabeleceram no estado entre 1630 e 1654. Então, na época das capitanias hereditárias, que era dividido dessa forma aí, no Brasil, né, representado por diversas capitanias, o centro econômico do país estava situado na região Nordeste, uma vez que a capitania mais promissora da época era Pernambuco, com a produção de cana-de-açúcar, que era exportada para o mercado europeu. A atividade açucareira, desde o século XVI, foi a principal atividade agrícola da região Nordeste. Então, o açúcar, a plantação e extração de cana, representou também uma das principais economias primárias aí na época da colonização, né? O Brasil holandês, então a conquista da dominação holandesa, os holandeses também tiveram sua participação aí nesse processo de colonização, de exploração, na verdade, das terras brasileiras, né? Então, no início da história do Brasil, observamos que a ocupação do território se iniciou pelo litoral, devido tanto ao transporte predominante marítimo e às dificuldades de transporte terrestre para o interior, quanto ao fato de as primeiras atividades econômicas se situarem nesta região geográfica e terem o exterior como principal mercado consumidor, né? Então, já que a ideia era exportar toda a produção econômica da época, essa
essa facilidade de estar localizada no litoral, né, facilitava muito esse transporte principalmente para a Europa, né, dos produtos. Então, a pecuária e a ocupação do interior do Nordeste. Outra atividade importante foi a pecuária, pois ofereceu uma nova dinâmica à economia colonial, uma vez que passou a competir com a produção de cana-de-açúcar do litoral. Então, chegou aí muito forte, né? A pecuária, nessa época também, veio para ficar, que até hoje é uma das nossas mais importantes economias aqui da região Nordeste. Com a proibição da criação de gado no litoral, a pecuária se tornou fator essencial no povoamento de novas terras, iniciando a ocupação do interior do Nordeste, já que para esse tipo de economia, né, de investimento, precisa de áreas gigantescas, né? Então, o Rio São Francisco, também chamado de Rio dos Currais, favoreceu o desenvolvimento da pecuária durante o século XVI e XVII e, consequentemente, permitiu a ocupação das sub-regiões Agreste e Sertão do Nordeste. Rio dos Currais, porque era a principal atividade, né, da época ali ao redor do rio, nas proximidades do Rio São Francisco, né, que era a agropecuária. Currais que tem relevância à criação de gado. Então, a participação dos negros no processo de ocupação. Durante o período colonial, a mão de obra escrava foi de suma importância para a exploração das riquezas, né? Mão de obra gratuita, nada melhor para favorecer a economia, né? Então, pretendendo dar sustentação ao seu modelo de colonização exploratória, Portugal buscou na exploração da força do trabalho dos negros, uma rentável alternativa. Além de viabilizar a exploração das terras brasileiras, o tráfico negreiro potencializou o desenvolvimento de outras atividades econômicas no Brasil. A resistência quilombola à escravidão se iniciou no Brasil ainda no século XVI, com a fuga dos escravos para o Quilombo dos Palmares, na região da Serra da Barriga, atual território de Alagoas, região que se chegou a reunir mais de 20 mil negros. Então, para quem já viu aí, né, estudamos aí durante o ensino fundamental, a gente viu sobre o Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, né, e essa fuga dos negros na época. Apesar de várias tentativas de destruição, somente em 1694 é que Macaco, capital de Palmares, foi finalmente tomado. Depois de intensa busca, Zumbi dos Palmares foi finalmente capturado, degolado e sua cabeça exposta em praça pública em Recife. Então, a luta dos negros é muito antiga e a gente deve valorizar, né? Os negros têm lutado por muito espaço na sociedade desde sempre e essa luta continua até hoje e deve ser valorizada, deve ser vista, deve ser notada. Não podemos se fechar os olhos para dizer que não acontece, que não existe, que está tudo certo. Não tá, nunca teve e a gente precisa dessa luta, né? Para que as pessoas sejam notadas, sejam incluídas na sociedade de forma igual, com equidade, né? Então, homenagens ao principal líder negro do Brasil, né, que é Zumbi dos Palmares, a ocupação da região Nordeste na atualidade. De acordo com o estudo autossômico de 2011, realizado pelo geneticista brasileiro Sérgio Pena, o componente europeu é o predominante na população do Nordeste, com contribuições africanas e indígenas. Então, ainda de acordo com o estudo realizado, a composição da população nordestina pode ser assim descrita: 60,1% da herança europeia, 29,3% de herança africana e 8,9% de herança indígena. Então, a maior contribuição aí das nossas heranças é da Europa, né? Seguido dos negros, da África e, em terceiro lugar, indígena. Então, é uma mistura muito rica, né, que a gente tem hoje no Brasil, principalmente na região Nordeste. Salvador, Bahia, é a cidade com o maior número de afrodescendentes do Brasil. Porém, o município com o maior percentual de indivíduos da raça negra do país é Riacho Frio, no Piauí. 61,71% da população são descendentes de africanos. Então, a Bahia é apenas 16,8%, que a maioria imagina que é um percentual muito maior, né, de negros na Bahia, porque eu acho que na parte de Salvador, na cidade de Salvador, tem um percentual muito maior, né, mas
Na Bahia inteira essa porcentagem é 16,8% apenas, né? E no Maranhão 6,6%, no Piauí 5,9% e os outros estados nordestinos com maior porcentagem de negros são esses aí. A Baía da Tradição, no estado da Paraíba, abriga a maior população indígena do Nordeste brasileiro. É território tradicional dos índios potiguaras. E a conclusão é que, analisando os fatos históricos abordados, pode-se concluir que tanto a conquista como a ocupação do território têm relação direta com a dinâmica das atividades econômicas do Brasil colônia, considerando a presença indígena, a ocupação europeia, o tráfico e a escravidão dos negros, para compreender o processo de ocupação da região Nordeste. Então, é importante a gente entender esse processo histórico, né, para a gente entender a nossa realidade atual hoje, que ela não é desassociada de todo esse processo que existiu há muitos anos atrás, né? Então, para que a gente entenda o que acontece hoje no Brasil, porque a economia é tão ligada à agropecuária, porque a gente tem uma situação de desigualdade tão acirrada, porque a gente tem um PIB baixo em relação à população, né? Por tantos outros fatores que estão aí relacionados à nossa economia. Por que que o Brasil é tão forte aí em produção de grãos na agropecuária, né? Então tem todo esse processo histórico que é importante a gente conhecer e entender o que é, por que estamos na situação atual que estamos, né? Situação global, em processo de desenvolvimento, porque não somos um país desenvolvido, porque não estamos no grupo do G7, né, dos países mais desenvolvidos, porque estamos no grupo do G20, que é os países em desenvolvimento atualmente, e tantos outros fatores aí que estão ligados à nossa realidade, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.